conseguimos! Já estava Cheguei! preocupada. Já estava tendo Cheguei! um treco aqui. Demorou, mas cheguei. É difícil, né? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Fernando. Que prazer te ter aqui com a gente, para a gente ter essa conversa, né? Falei aqui para o pessoal um pouco antes que a gente já vinha, né, falando sobre esse tema. Na verdade, desde que eu fiz aquele post, né, falando sobre o Vivino, que a gente começou a conversar sobre isso. E agora chegou a hora da gente trazer todas as informações possíveis e mostrar ao pessoal como usar o aplicativo da melhor forma, né? É isso aí. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tô te ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo também? Tô, tá tudo certo. Para mim, vamos em frente. Desculpa a Então, tá demora, tava certo. uma dificuldade para conectar aqui, mas agora tudo Aqui certo. também teve ficou um pouquinho difícil. Mas me conte primeiro, que vinho você está tomando? Olha, hoje eu escolhi um vinho que é um clássico aqui da Rioja. Dá para Uau, ver aí, ó? conheço o Marquês de Riscal. Isso, é um vinho que tem muita classificação no Vivino, porque é um vinho bem fácil de achar, tem supermercado, tem importadora, então, e é um dos meus vinhos assim favoritos de custo-benefício da Rioja. Escolhi esse para tomar hoje. Tá E você, certíssimo. Beatriz? Então, eu tô com o que foi escolhido pelo pessoal, o Arancione, da Villaggio Conti. E eu vi que o Humberto está aqui assistindo a nossa live. Humberto, seja muito bem-vindo. Aham. E esse daqui, ao contrário, é um vinho que não tem muita avaliação. A gente trocou. Mas a gente pode falar disso também, que é importante. Tá certo. Fernando, deixa eu só te apresentar para o pessoal antes, tá? Porque a gente está transmitindo pelos dois Instagrams, né? Então, eu te apresento primeiro, depois você me apresenta. Então, vamos lá. Pessoal, o Fernando é um dos apresentadores do podcast Compra do Filhos. Depois eu quero saber por que do Filhos. Do filho? E ele é um enófilo e tem uma litragem incrível, né? O Fernando já conheceu alguns países, né? Já visitou algumas vinícolas: Itália, Portugal, Suíça, Brasil, Napa Valley, e já participou de inúmeros cursos, degustações, né? Eventos, né? Voltados para isso. E usa o Vivino de uma forma que eu acho incrível, né? É uma forma muito responsável. Ele não é o famoso avaliador de prateleira. Então, eu convidei ele para a gente conversar aqui, né? Bater esse papo com vocês e explicar um pouco mais sobre as funcionalidades do aplicativo, né? E dizer que o Vivino não é só nota, né? A gente pode usar muito mais coisa e usar muita coisa a nosso favor. Aí agora eu deixo a palavra com o Fernando. Obrigado, obrigado. Tirando a parte do responsável, tá tudo certo, Beatriz. Bom, a Beatriz nos conhecemos por acaso, por causa de um post, né, que ela fez, eu acompanho ela nas redes sociais, e ela fez um post sobre o Vivino e eu quis comentar o post, e dali nasceu essa ideia, né, Beatriz? A Beatriz é sommelier, trabalha com vinhos, conhece muito de vinho, ela tem um dos Instagrams mais organizadinhos, perfeitos que eu já vi sobre vinhos. Tava me contando que vai começar agora, quem sabe, uma empreitada nova, né, Beatriz, de fazer os cursos. Então, Logo, uma logo pessoa teremos super novidades por aqui. qualificada. E eu fico muito feliz de você ter me convidado para falar disso, que, assim, é importante deixar claro que eu não sou funcionário da empresa do Vivino, não sou representante comercial, sou usuário da plataforma, assim como todos os nossos queridos espectadores aqui, né? Então, a minha experiência de essa conversa hoje vai ser como usuário, né? E agradeço o convite e vamos em frente. E aí? Primeiro, eu acho importante a gente explicar, né, para quem não conhece, né, o aplicativo. O Vivino, ele é um aplicativo onde é possível você escanear o rótulo através da sua câmera de celular. Você tira uma foto do rótulo e a partir dessa foto, ele identificando esse rótulo, ele te remete para uma avaliação daquele vinho, né? Nessa avaliação, você vai encontrar preço médio, o nome, vamos lá, começando, né, pelo início. O produtor, o nome do vinho, a safra, a uva, as características principais, o preço médio e as avaliações de outros seguidores do Vivino, né? Porque o Vivino hoje a gente pode falar até que ele é uma rede social, né? Ele é. Então você pode ter amigos no Vivino, você pode trocar ideias ali no Vivino. Então, basicamente é isso. Você avalia o seu vinho, né? E você também vê as avaliações de outras pessoas. Inclusive, você pode simplesmente
está fazendo uma compra, não conhece um determinado vinho, você vai lá e faz escaneia o rótulo e você vê a pontuação desse vinho e as demais características. Características visuais, olfativas, do paladar e também questão de harmonização. Isso. Então, ele é bem completo da forma como ele foi projetado para ser, né? Onde os usuários vão alimentando o sistema. Exato. E assim, o Vivino, ele, como você disse, ele tem todas essas funcionalidades e ele hoje é um marketplace de vinho também, né? Aqui no Brasil ainda está um pouquinho de lado, mas nos Estados Unidos, principalmente, funciona muito bem, né? Mas, Beatriz, eu acho importante você colocou uma coisa aqui que acho que é o começo de tudo, né? O Vivino, ele é uma rede social, tá? E assim, eu estava olhando minha avaliação, minha primeira avaliação do Vivino faz 9 anos, tá? 9 anos. Então, eu, assim, tenho 9 anos que eu uso o Vivino com muita recorrência, praticamente todo dia, né? E, curiosamente, como toda rede social, eu fiz amigos através do Vivino, né? Então, eu moro aqui no bairro da Moca, em São Paulo, quem segue a gente sabe, né? E eu conheci um grupo da Confraria Moca que existia pelo Vivino. Eu olhei uma avaliação de um vinho, a pessoa mencionou que tinha uma confraria aqui no meu bairro, eu comecei a conversar com essa pessoa, que hoje é um grande amigo meu, participou já do nosso podcast, inclusive, o Rodrigo, um abraço. E eu fiz dezenas de amigos partindo desse contato com ele, amigos que, inclusive, ele acabou de entrar aí, ó, veio ao cubo. Dezenas de amigos, né, através desse aplicativo, e uma confraria que até hoje existe, que é a Confraria da Moca, por conta de uma avaliação, né? Então, como toda rede social, você consegue se comunicar com as pessoas, você consegue ver os gostos em comum, participar de certos eventos que as pessoas às vezes postam, onde estão, o que estão fazendo, né? Então, tem muita coisa legal no aplicativo. Mas, assim, a principal finalidade dele, claro, é se tornar uma referência, um guia de avaliação de vinhos, né? E aí, Beatriz, começam a entrar assim vários conceitos que a gente não pode deixar de falar, tá? Então, assim, se você me permitir, eu vou começar falando um pouquinho mais, e se você me interrompe, se você quiser aqui, para eu contar um pouco da experiência, tá? Então, assim, o Vivino é muito legal, porque quando ele tem um sistema maravilhoso, né, de reconhecer o rótulo do vinho, né? Então, você basicamente tira uma foto com o seu celular e ele te fala qual é o vinho que você está tomando, qual é a safra, qual é o produtor, como você citou. Muitas vezes a gente tem que ajustar, né? Porque tem vinhos com rótulos, ou dependendo da luz, ou dependendo do rótulo do vinho, ele não pega automaticamente. E aí já começam os primeiros problemas, né? Então, vou dar um exemplo. Meu irmão, ele usa o Vivino também. E toda vez que ele usa, ele classifica um vinho, vou olhar, tá com a safra errada, tá com o vinho errado daquele produtor. Ele não arruma muitos vinhos. Então, claro que nem tudo que está ali está correto. Às vezes o cara está tomando vinho de uma safra, avaliando o vinho da outra safra. Principalmente, acho que a safra é onde o pessoal mais peca, né? Então, né? Acontece, faz parte. Até eu já devo ter errado algum, com certeza. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Vivino, ele é vamos dizer assim, ele é um auxiliador de tomada de decisão por uma média, né, Beatriz? Ele não é uma referência total e final daquilo que você vai escolher, tá? Porque você tem que ponderar muitas coisas. Então, uma delas é essa, assim, tem muito vinho que ele tem classificações erradas. Segunda coisa, tem gente do mundo inteiro classificando aquele vinho ali, né? Então, o que você repara? Que países onde tem mais uso de rede social tem mais classificações das pessoas daquele país do vinho. O Brasil, você sabe que é um dos países que usa mais rede social no mundo, falando de todas as redes, né? E o Vivino não deixa de ser diferente, tá? Então, o que a gente nota? Que muitas vezes, alguns vinhos, eles são super mega bem classificados, porque eles são classificados num determinado lugar, onde naquele lugar aquele vinho é um vinho super, super bem avaliado, super acessível, tá? Então as pessoas, às vezes, elas acabam querendo comparar vinhos pela nota do Vivino, e é um grande erro, porque não significa que se um vinho tem uma nota maior que o outro no Vivino, ele é melhor que aquele vinho.
tá? Então, eu vou te dar um exemplo clássico, assim, Beatriz. Se você pegar qualquer grande vinho de Bordeaux, tá? Principalmente os Grand Crus, né? São vinhos, assim, centenários, chateaus centenários. E você comparar essas notas, por exemplo, com os vinhos Gran Inimigo, da Argentina, Angélica Zapata, esses vinhos que são acessíveis e que muitas vezes são o melhor vinho que a pessoa pode tomar ou pode comprar, ela vai classificar aquele vinho com uma baita nota. Porque ela não tem talvez uma experiência de ter tomado um vinho diferente onde ela mora e onde ela... o poder econômico da própria pessoa. Então, aquele vinho vai ter uma média, por exemplo, como o Vivino faz, que é de 0 a 5, ele vai ter uma média 4,5. E de repente você vai comprar um vinho de Bordeaux, de um grande chateau, aquele vinho é nota 4. Por quê? Aquele vinho, quem está avaliando, talvez é o pessoal da Europa, o pessoal que tem muito mais referência para avaliar vinho. Então, o custo daquele vinho é inacessível para o pessoal daqui e ele tem uma avaliação 4. Então, muita gente acaba pegando aquilo ali e fala, pô, esse vinho é 4,5, esse vinho é 4, então eu vou comprar esse aqui que é 4,5. Né? Isso é um grande erro, Beatriz. Não sei se você já teve essa sensação, essa experiência. Sim, já tive essa sensação. E assim, para montar, né, o roteiro da live, eu estava dando uma estudada justamente em alguns artigos que falam sobre isso. E eu vi, eu não vou lembrar o ano agora, mas que teve um ano que o Casileiro, né, quando começou esse boom, né, de vinho chileno no Brasil, então o Casileiro Del Diabo estava por 4,4 no Vivino. Oh, Então, assim, ele tava passando alguns vinhos que, inclusive, são da vinícola, entendeu? Ele estava passando, por exemplo, Alma Viva, ele estava passando outros vinhos que são realmente, assim, são feitos pela vinícola, né, com uma forma mais cuidadosa, mas justamente pelo fato dele estar sendo muito consumido, sim, né? E uma outra coisa também que eu achei bem relevante de trazer é que além dessa questão que você pontuou, né, de ser vinhos mais acessíveis, então a gente tem aqui Argentina, Chile, muito mais acessível para a gente do que uma França, por exemplo. isso. Tem a questão também que às vezes a pessoa paga caro por aquele vinho e ela não quer avaliar mal, sabe? Porque ela Concordo. pensa assim, eu paguei caro, eu não vou dar uma nota baixa, eu não Concordo. posso dar uma nota baixa, entendeu? Concordo. Então, assim, às vezes não é o vinho que agrada a ela, mas ela se sente obrigada a avaliar positivamente pelo preço que ela pagou. Então, assim, Concordo. é complicado. Concordo. Isso, assim, via de regra, eu brinco com os meus amigos, assim, que os vinhos sul-americanos, em relação aos vinhos do Velho Mundo, você tem que tirar meio ponto para classificar. Então, se você tem um vinho lá, um Angélica Zapata, que eu sei porque eu tenho alguns aqui e tomei bastante, já adoro vinho, não tenho nada contra, mas a classificação dele é, sei lá, 4,4. Se você vai comparar com o vinho de Bordeaux, que é 4, vamos falar, a qualidade do vinho é mais ou menos aquilo ali, a média, né? Para você tirar essa distorção regional de quem consegue tomar o vinho e de quem avalia. Isso é um problema? Claro que não, porque aquele vinho é muito bom e realmente ele pode ser o melhor vinho que aquela pessoa pode comprar com aquele budget que ela tem para comprar vinho, né? Então, assim, a única mensagem que fica para quem está assistindo é não se baseie na nota do Vivino para dizer que um vinho é melhor que o outro. Tá? Tem muita gente faz isso. Às vezes o cara entra numa loja, ele tira a foto do vinho e fala, esse aqui é 4,1, esse aqui é 4. Então eu vou levar o que é 4,1. Mas ele muitas vezes não balanceia essa relação, né, Beatriz? Essas características, né? Isso. Outra coisa, que acho que puxa esse assunto, assim. Eu converso com muita gente do mundo do vinho, até porque eu não sou profissional do vinho, né? Eu apresento um podcast, eu sou um enófilo, eu bebo vinho, compro vinho. Tá? Hoje, né? Futuro só Deus sabe, mas hoje é isso. E eu tenho o pessoal que é do meio do vinho, vendedores, sommeliers, assim, o pessoal, boa parte torce o nariz pro Vivino, tá? Tem uma pessoa que foi entrevistada nossa no podcast, que ela fez um comentário sobre o Vivino assim: pô, eu fico maluca com o Vivino. Não sei se até queria saber se acontece com você também, Beatriz. Eu fico maluca com o Vivino porque, assim, o cara entra na minha loja, eu sou sommelier formada, eu conheço aquele vinho, eu já degustei, eu conheço o produtor do vinho. E aí ele vai lá e tira uma foto do rótulo do Vivino, eu ofereço para ele um vinho que eu tenho numa qualidade X, e ele pega o Vivino e fala, não, vou levar esse aqui porque o Vivino, a nota do Vivino é melhor. E a pessoa fica maluca, né? Então, assim, a pessoa acaba deixando de lado a opinião do sommelier para ir lá cegamente na nota do Vivino, né?
Com certeza. Acontece muito, acontece muito. Ou você indica e a pessoa vai lá, não, eu vou, mas eu quero conferir aqui, entendeu? Eu vou ver aqui a nota. E você tá lá falando, rasgando elogios para aquele vinho. Ah, mas é um 3,8, é um 4, É, sabe? é isso mesmo. É isso mesmo. Até por isso, né? Porque às vezes o vinho que você está indicando, às vezes é um vinho que não tem tanta penetração, alguma coisa do tipo, e você acaba é, sendo superado por um vinho qualquer desses daí do Vivino, né? Então, Que isso é um são muito problema que... mais, que chega mais fácil ao mercado, né? Mais acessível. Outra coisa, Beatriz, que eu também não sei se você tem esse problema. O pessoal comenta muito que agora vai puxar um segundo assunto, que é um pouco do marketplace do Vivino, né? Quando você vai na loja, o que a pessoa faz? Ela abre o Vivino e lá tem um preço. Que depois a gente explica o que é esse preço, tá? E ela chega na tua loja e fala assim, ó, mas espera aí, aqui no Vivino tá R$ 50, aqui na loja tá R$ 80. Por que seu vinho tá mais caro que o Vivino? Você tem esse problema também, Beatriz? Uhum. Sempre, sempre. A gente tem que explicar, né? A gente vai explicar o motivo do preço, mas você tem que. E às vezes, principalmente esse ano, né? Eu como vendendo vinho, eu tenho vivido muito isso. Que às vezes os vinhos estão subindo o valor muito rápido, né? A gente sabe que tiveram diversos problemas, garrafa, insumos, né? A própria, puxando um pouquinho para a França, aí teve a questão das geadas e tal. Então, os preços estão subindo. Só que aquela pessoa que comprou aquele vinho em dezembro por um valor, ela não quer pagar R$ 10 a mais, por exemplo, esse mês, entendeu? Ela já acha que aquilo ali tá acima. E aí ela vai no Vivino e aí ela pagou, digamos, ela pagou 50, né, em dezembro. Aí o Vivino está por 50 ainda, apesar de já ter atualizado, mas na minha mão já tá por 70. Ela já acha que não, tá errado, sabe? Como é que era 50, é 50 no Vivino e contigo já tá 70? Você tá errado, você tá cobrando a mais. Né? Então é uma situação também complicada, né? Sim. E tem um outro fator também, né? Como é que o Vivino formula os preços ali? Aqui no Brasil, vamos falar primeiro no Brasil, né? Ele tem parceiros do marketplace. Então, certos vinhos, onde as lojas que são parceiras têm estoque, o Vivino pega aquele preço das lojas e ele te dá uma melhor opção, inclusive ele te dá um botão de compra desse vinho, e ele traz aquele preço. Onde ele não tem referência, então vamos pegar o vinho que eu estou tomando aqui, o Marquês de Riscal, ele não tem, vamos supor que ele não tem em nenhuma loja. Ele vai pegar uma referência ou do preço médio que os usuários colocam, que você pode colocar um preço médio ali, ou ele acaba pegando o preço de referência fora, tá? E o que acontece muitas vezes? Por isso que o preço do Vivino é sempre menor do que o preço real. Porque, por exemplo, ele vai puxar uma base de um vinho que tem lá nos Estados Unidos na loja X. Esse vinho custa 30 euros. Hoje, para você comparar um vinho de 30 euros em real, você tem que multiplicar por 15. Então, antes você falava que um vinho de 30 euros era R$ 300. Hoje você está falando de R$ 450, vai. Então, óbvio, ele vai pegar aquele vinho convertido no câmbio, vezes 5, ele vai custar R$ 150 no Vivino, o vinho que está custando R$ 450 aqui. Talvez não seja exatamente essa proporção, mas essa é a mecânica do aplicativo. Então, esse pessoal acaba tendo essa confusão na hora de comprar, principalmente vinhos que não têm referência em loja do Brasil. Se você pegar um vinho que vende aqui no Brasil, a torta é direito, tudo bem, ele vai pegar a loja aqui e vai te dar um preço real. Mas a maioria dos vinhos não está no marketplace do Vivino. O Vivino não tem muitos parceiros ainda aqui no Brasil, tá? Então, assim, esse é o motivo, que aí vai minha dica, né? Que eu deixo a minha conta nos Estados Unidos, tá? Muita gente fala assim, que até brinca, né? Porque quando você muda de país no Vivino, ele te ranqueia, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente do ranking também. E até o pessoal brinca que eu já fui primeiro lugar do Paquistão, do Uruguai, um monte de gente que não tem Vivino. Quando eu migro minha conta, eu apareço em primeiro lá no ranking. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você percebe que você fica ranqueado melhor que no Brasil, ou seja, tem mais usuário no Brasil do que lá. Olha só como é que é. E aqui o marketplace é desse tamanho e lá é gigantesco. Eu queria que vocês fizessem a experiência de trocar a conta de vocês do Vivino para jogar para os Estados Unidos. Assim, as opções de compra de vinho são gigantescas.
né? Pessoal, vocês estão E ouvindo assim, isso aí, né? Vocês estão ouvindo a parte do preço, tá? A justificativa do preço, e estão ouvindo a dica do Fernando que é para mudar para os Estados Unidos, né? Por é, favor, anotem no caderninho isso. claro, isso se você quiser ter uma referência de preço em dólar real, tá? Esse que é o lance, assim, acho que eu gostaria de estar com a minha conta aqui no Brasil, mas como eu gosto de ter referência dos preços em dólar, porque aí eu sei quanto mais ou menos aquele vinho tem que valer aqui, essa proporção que eu te falei, né? Então minha conta fica lá. Então eu sei que aquele preço que está aparecendo para mim é o preço em dólar do marketplace de lá, que tem um monte de opção. E ele vai pegar a melhor opção e vai me dar um preço real do vinho. Ou seja, então quando vocês chegarem na loja, forem falar com a Beatriz, não confie no preço do Vivino, salvo se tiver no marketplace. Só tô te ajudando, hein, Beatriz? Ah, muito bom. Essa parte eu vou cortar e vou criar um Reels. Ah, não, se quiser, reclame, se tiver errado, vocês reclamem comigo, hein? Mas pode ir cego que vai funcionar. Então, assim, isso é acho que é por isso que o pessoal do mercado do vinho acabou dando uma torcida de nariz para o Vivino, né, Beatriz? Então, eu não sei assim se tudo isso que eu relatei um pouquinho em relação à compra, a decisão de compra pelo Vivino, se você concorda, você quer comentar alguma coisa. Não, eu concordo realmente contigo, assim, já passei por algumas situações dessa, né, de pessoas avaliando, e eu acho que isso se tornou muito mais forte agora, né, com essa questão do valor do vinho estar subindo. Então, assim, busca-se preços mais baratos, né, a verdade é essa, a gente está num tempo de buscar o preço mais barato. Então, existem clientes que realmente ficam naquela coisa de que não aceita o seu valor, não aceita o seu valor, preço, né? Não aceita a Uhum. sua opinião, acha que o Vivino tá ali. E principalmente com o mercado daqui, né, do Rio de Janeiro, vou falar também um pouquinho da Bahia, porque eu conheço também o mercado da Bahia. Eu vejo uma guerra muito grande com esses vinhos argentinos, né? É, Então, assim, a gente não consegue chegar no valor de alguns vinhos argentinos e aí acaba ficando meio difícil. As pessoas realmente desistem da venda, porque acham que é, você está querendo ganhar mais. Então é. é bem É que isso é um complicado. outro problema, assim, acaba, lógico, misturando tudo, porque quanto mais acontece isso, mais vinhos argentinos vendem, são bem classificados e acaba dando toda essa confusão, né? Vou só usar aqui a frase do Danilo, né, que é o sommelier também lá da Beba Mais Vinho, que ele fala que a conversão é direta. Então os valores ficam em reais, em reais. A conversão não considera tributos, não considera transporte, né? Não considera a luz, a água, o aluguel, o IPTU da loja. Então, assim, ele fala de um valor fixo, né? É muito Exato, fácil você converter dessa forma. Então, exato. É já que ele aquela trouxe conta um que eu ponto tava. aí, Isso, aquela conta que eu estava explicando que ele pega lá, multiplica por 5 e aqui está custando 15 vezes o valor, né? Multiplica justamente. por Isso 15, aí. é isso que acontece, né? Então, acho que assim, qual que é a mensagem que fica para o pessoal? Não se basear no preço que está lá, pesquisar, e se quiser ter uma referência real em dólar, usa a conta dos Estados Unidos ou algum outro país que tenha marketplace mais avançado. Eu sei que os Estados Unidos têm, Europa alguma coisa, mas acho que o forte mesmo é Estados Unidos. O pessoal da Europa não é muito de rede social de vinho, não. Não tem muito usuário, não. E, Beatriz, tem uma outra coisa do Vivino que é legal. Eu fiz um comentário agora, essa questão do ranking, né? Hum, Agora os amigos que estão me assistindo vão se deliciar aqui, né? Porque, como toda rede social, tem muita competição no Vivino também, né? E tem os caçadores de ranking no Vivino, né? eu Você vi sabe, que tem os fotógrafos de prateleira. tem os fotógrafos de supermercado, tá? De prateleira, os bebedores de vinho fechado, tá? Eu vi esse também. Eles são uma tribo bem grande dentro do Vivino. E isso, assim, é uma coisa muito ridícula, né, Beatriz? Porque, assim, além deles distorcerem toda a essência do aplicativo, você percebe, né? Você percebe que o cara não está tomando aquele vinho e, assim, eu já vi casos com amigos da pessoa pegar a foto que o meu amigo postou e postar a mesma foto do vinho que ele está tomando lá. Então, assim, tem de tudo, assim. Eu já tive casos de pessoas que... E tenho ainda casos de pessoas que comentam todos os vinhos que eu posto. Todos.
Por que que eles fazem isso? Saúde, saúde, salute, não sei o quê, cheers. Porque a métrica de ranking do Vivino, ela considera o comentário como atividade. Então, ele tem uma métrica onde, se você comenta o post do cara, você tem uma certa pontuação no ranking. Eu não sei explicar como é, talvez ninguém saiba. Ele força uma interação, né? Ele força uma interação. Então, quem está em primeiro no ranking do Vivino não é o cara que postou mais vinho, ou que postou melhores médias, ou que tem uma frequência, enfim. Tem todo esse contexto, né? Então, assim, eu tenho simplesmente, se vocês entrarem no meu Vivino lá, Fernando Belotto, olharem os meus posts, todo post tem um cidadão lá que comenta, entendeu? Pode olhar. E é muito engraçado, porque você, assim, não é possível. Ele deve comentar o meu e deve comentar mais um monte, né? Ele deve dar um Ctrl C, Ctrl V lá e copiar aquele negócio. Tudo em prol de ficar melhor no ranking do Vivino, né? Então, esse ranking já gerou brigas. Você não tem noção, Beatriz. Eu tenho amigos assim que brigaram assim, com pessoas que ficaram sabendo que faziam sacanagem, que tiravam foto de vinho fechado. Pessoal que estava disputando o ranking ali, né, Beatriz? Porque querendo ou não, assim, você ficar entre os melhores top 10 ali do Brasil te gera uma visibilidade. Às vezes te gera algum convite do próprio Vivino, de alguma importadora. Eu tenho amigos que postam lá, olha, eu já classifiquei tantos mil vinhos. Aquilo é um marketing pessoal, é uma experiência, não deixa de ser um currículo do cara classificar, né? Então, isso aí gera até inimizades, Beatriz. É muito engraçado, assim, porque é daí que o pessoal brinca comigo, né? Porque teve uma época que eu comecei a brincar, falei, eu vou mudar minha conta lá pro, sei lá, pro Uzbequistão. Aí eu mudava, eu ficava em primeiro, printava lá, falava, ó, eu sou o número 1 do Uzbequistão aqui. Não tem ninguém os Vivino lá, lógico que eu vou ser o primeiro, né? E essa questão das avaliações também é outro ponto que merece atenção, é que tem gente que chega a avaliar 300 vinhos no mês. 300 vinhos no mês, gente, é como se você estivesse bebendo 10 vinhos por dia. Ah, mas tem Né? gente que faz, viu, Beatriz? Então, assim, mas é possível? É possível, sim, né? Você ir numa degustação e provar um pouquinho de 10 vinhos diferentes, mas todo dia? Não, mas veja só, aí outra coisa. Por exemplo, se você entrar lá no meu, todo dia tem um post praticamente. Só que, por exemplo, nós lá na Confra do Filhos fizemos uma vertical uns 15 dias atrás. Sei lá, às vezes eu posto um, dois vinhos por dia. Eu demoro uma semana para postar os vinhos que eu tomei naquele dia. Então, o dia que a pessoa postou não é muito relevante. Eu acho que assim, é a média de posts que a pessoa tem e qual o critério que essa pessoa usa para postar. Então, assim, por exemplo, tem pessoa que eu sei, amigos meus, que vão numa feira, degusta, foto, um golinho e posta todos da feira. Então o cara sai daquela feira com 150 rótulos para classificar em uma noite. Eu já fiz isso no passado, de pegar vários assim de uma feira e classificar. Hoje eu não faço, não tenho mais saco para isso. Mas já fiz também. Hoje eu classifico os vinhos que eu provo a garrafa, assim, vamos falar, né? Mas já fiz isso também. Assim, antes eu tinha saco de ir lá tirar foto, hoje não tenho mais, né? Mas tem Mas de você tudo. lembrava de todos os vinhos? Então, 150 vinhos, você às vezes lembrava dos 150? Então, não esse número, mas sei lá, vamos supor que eu fotografei 30, né? E aí a maioria eu lembrava e alguns eu anotava alguma coisa. Esse aqui maravilhoso, esse aqui eu até punha notinha mesmo. Mas isso eu fiz poucas vezes também. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso todas as feiras, todos os eventos. E assim, é um meio que a pessoa achou para se manter ali classificando no topo do ranking, enfim. Então, é engraçado, porque apesar do Vivino ser uma rede social, ele incita um pouco dessa competição dessas pessoas que bebem muito vinho. Já foi pior, mas hoje ainda tem bastante, né? E ele ranqueia as pessoas. Então, assim, qual é a mensagem de tudo isso? O que você tira de conclusão? Sei lá, eu sou o número 50 do Brasil. Nenhuma. Assim, não tem um critério que fala que você é melhor que o 49, que o 35. Não tem nada. Esse é a minha avaliação, né? E, enfim, então esses caçadores de ranking são uma tribo engraçada aí do Vivino, Beatriz. Outra coisa também que dá para falar bastante do Vivino é um pouquinho das funcionalidades dele, né, Beatriz? Que ele tem algumas coisas legais. Não sei se você quer comentar um pouco também, que eu falei bastante aqui.
Eu vou te falar da que eu mais uso, né? Tá. Eu gosto muito da adega virtual dele. Então, assim, eu gosto de registrar o que eu compro, o que entra na minha casa. Aí eu vou, registro e eu sei o que que eu tenho, né? Aham, Não tem uma adega como essa que tem atrás de você aí. Mas às vezes a gente perde a mão, né? Às vezes a aham. gente não tem noção. Então, eu acho isso super interessante. E sou um pouquinho velha, sabe? Eu gosto de papel e caneta. Mas eu me forço a usar ele para registrar os vinhos que eu provei. Como um Certo, diário pessoal. certo. Então, eu percebi, na verdade, assim, isso eu percebi estudando, que eu tenho uma memória muito boa para rótulo. Então, às vezes, a pessoa fala o nome do vinho para mim e eu não lembro do vinho. Você chega para mim e fala, vou usar um exemplo esdrúxulo aqui, o meu inimigo, né? Ah, você fala, vira para mim e fala, já bebeu o meu inimigo? Não, nunca bebi. Aí você me mostra o rótulo, eu falo, já bebi. Entendi. Eu faço, quando eu comecei a estudar, eu percebia muito isso, né? Que eu tinha uma certa dificuldade. Então, eu gostava de anotar, né? Sempre gostei de estudar anotando, gostava de Uhum. anotar e criar esse hábito realmente de registrar o vinho para poder lembrar do rótulo. Eu tenho até uma história que eu fui em um restaurante que eu gosto bastante, em que o sommelier me ofereceu um vinho e ele falou assim: ah, esse vinho aqui é muito bom, não sei o que, eu acho que você vai gostar, esse é o perfil e tal. Ele falou o nome. Aí eu falei, ok. Aí ele trouxe. Quando ele trouxe, eu falei, foi a última vez que eu vim aqui, eu bebi esse vinho. Você Mas eu tive lembrou? que olhar. Eu lembrei só pelo rótulo. Porque tudo que ele tinha me dito, né, toda a descrição que ele tinha me dito, eu pensei naquele vinho, mas eu não lembrava do nome. Então eu comecei realmente a registrar e o Vivino me ajuda nisso, né? A tirar foto, a ir Sim. lá, eu já bebi e tal. Então, são duas funções que para mim são fundamentais, assim, a adega virtual, né? Registrar a minha adega e também a questão de um diário dos meus vinhos. Sim, E sim. você, quais são as funcionalidades que você mais usa? Ó, antes de mais nada, tô vendo que tem um pessoal, alguns amigos que estão aí, fora todo o pessoal que está assistindo. Ó, beijo, Pedrinho. Tá falando da minha adega aí. Nós vamos precisar de uma equipe para filmar a sua em breve, né? E o Marcel aí tá perguntando o que eu tô bebendo, né, Beatriz? Como é audiência rotativa aqui, ó. Falei É, pro pessoal que eu escolhi um clássico aqui do Vivino e da Rioja, né? Que é o Marquês de Riscal. É um vinho bem bacana, tem muita classificação. Beatriz, quer mostrar de novo aí para quem não viu? Muita gente entrou agora. eu vou pegar minha garrafa. Espera aí que eu já pego. Pega Vai ela. falando aí que eu Eu já vou dar um pego. gole aqui, ó. Vou pegar rapidinho. Aí, pessoal, fiquei sozinho na live aqui, tá vendo? Calma, tô de volta. Não, mas o vinho dela é legal, vale a espera. Aqui, ó. Laranja, né, Esse Beatriz? aqui é um vinho laranja. Ele é da Villaggio Conti. Ele é feito com um blend de uvas italianas produzidas aqui no Brasil. E ele ficou 90 dias em casca. E assim, esse vinho ele tem poucas, considerada a proporção do Vivino, ele tem poucas avaliações e ele tá com nota 4. Olha lá, mas é uma super, super Então, nota, né? uma Claro que super isso, ó, nota. isso é importante que você falou, Beatriz, esqueci de falar isso agora. É, tem muito vinho que tem nota com pouca avaliação, né? Aqui. Então, às vezes você acaba pegando também com base a nota do vinho por um vinho que tem muito pouca avaliação. Significa que está errado? Não. Mas significa que ela vai ser essa média daqui a um ano ou daqui a 200 avaliações? Também não. Eu já tive vinho que começou lá na adega com 4 e tralalá e terminou com 3,8 e ficou ali, entendeu? Então é importante também a pessoa olhar a quantidade de classificações, né? E uma outra dica também que eu deixo, voltando só um pouco que eu lembrei, a gente vai lembrando as coisas, lembrei dessa. Você também tem a chance na funcionalidade do Vivino de olhar os vinhos que os seus amigos estão tomando. Você quer referência melhor que os seus amigos, Beatriz? Entendeu? Isso é muito bacana também. Tem muitos amigos meus aqui na live, por exemplo, o Mania de Vinho, que está aí comentando, né, que apresenta lá o nosso podcast comigo. Se eu sei que ele classificou um vinho, eu vou confiar naquela classificação, certo? Então, é mais um motivo para você ter muitos amigos na rede social, para ver as referências. Quando você, é pena que a gente não pode projetar a tela, né, Beatriz? A Mas gente não quando consegue. você, Eu tava pesquisando isso para mostrar justamente o vinho, mas não consegui. pois é.
Se a gente puder, seria bem legal. Mas já que não pode, não tem problema. Mas tem uma parte ali do aplicativo, quando você vai nas classificações, ele fala assim, amigos, recente, geral, sei lá. Então você consegue clicar no amigos e só quem você segue ali vai aparecer a classificação. Então ele mesmo já filtra os teus amigos para você olhar, né? Enfim. Isso é super interessante, né? Porque, como você falou, você tá lendo uma avaliação de alguém que você sabe, né, o quanto aquela pessoa entende, o quanto aquela pessoa tem responsabilidade, né? Resolvi escolher essa palavra para usar, Sim. mas tem responsabilidade para avaliar, porque acontece muito de você pegar uma avaliação e ter assim, não gostei, muito seco. Então, É, é. Não, isso é outra coisa que você falou também, Beatriz. Assim, vamos lá. Quem me segue há muito tempo lá sabe que eu já tive várias fases de que eu escrevo no post, né? No começo eu zoava muito, escrevia um monte de besteira. Toda vez que eu classificava, eu tinha acabado de beber, então só saía porcaria, né? Aí depois eu comecei a classificar. Depois comecei a fazer aquela baita classificação, né? Explicando tudo que eu achei do vinho, enfim. E hoje, Beatriz, eu cheguei numa conclusão que eu faço uma classificação muito mais voltada para dizer assim, se eu gostei ou não gostei do vinho, porque eu sei que tem muita gente que confia no meu gosto ali, amigos, etc. E se o vinho está pronto ou não está pronto para abrir, que é uma questão que eu uso o Vivino muitas vezes para isso. Às vezes eu vou pegar um vinho lá e falo, será que esse vinho está legal? Aí eu vou nas classificações recentes e tem muita gente que fala, né? Ah, olha, esse vinho guardar mais 5 anos, vários falando a mesma coisa. Aí você fala, poxa, esse aqui eu não vou abrir agora, eu vou guardar. Então hoje, se você olhar minhas classificações lá, eu falo assim, muito bom, adorei, guardar mais tanto, está pronto, não está, maravilhoso. Eu não faço mais a avaliação das notas. Mesmo agora o aplicativo te dando ele se modernizou, né? Então ele te dá uma possibilidade ali de você escolher até as notas que os usuários colocam, as nuances do vinho, né? O nariz, o que ele tem, cereja, eu vi que tem baunilha, tipo cravo. um gráficozinho, né? Que você Ele tem vai. um gráficozinho e você já consegue, você não precisa nem escrever a palavra mais, você dá um flag ali nas notas do vinho, né? E você consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, assim, tem para todos os gostos. Tem gente que não escreve absolutamente nada, só põe a nota. Tem gente que faz aquela degustação técnica assim do manual do sommelier, que coloca tudo que é possível, que eu também acho legal, porque tem gente que quer saber isso. E tem gente como eu que acaba colocando uma coisa mais prática hoje em dia, assim, ó, eu gostei, não gostei, abra, não abra, guarde, decante, né? Eu falo muito isso também, assim, esse vinho tem que decantar 3 horas, decantei 1 hora e estava fechado. Que eu acho que é muito mais prático do que ficar, às vezes, colocando as notas que o próprio produtor põe lá no rótulo. Muitas vezes Mas o cara também você, nem degustou, né? mas você costuma também colocar assim com o que você harmonizou, por exemplo, ou sua Não, impressão? não coloco. Já coloquei algumas vezes, mas hoje eu não coloco mais. Assim, apesar que eu tô sempre harmonizando, tá? Eu praticamente só bebo vinho com comida, é difícil eu pegar um vinho sem nada. Mas eu não coloco mais porque, honestamente, assim, eu perdi um pouco a paciência de ficar fazendo aquela baita avaliação. É muito vinho, né, Beatriz? Chega É, uma hora que não dá tempo durante o dia. Tudo que a gente tem para fazer não tem é tempo, verdade. né? Como O, você falou, né? Uma confraria que você degusta alguns rótulos, você vir depois para colocar um por um. Putz, então, eu tenho um amigo que grava. Eles pegam um gravador, grava lá no dia que tomou para lembrar de todas as notas, depois vai lá e passa limpo no Vivino. Não tenho mais paciência. As nossas confrarias, principalmente a confraria do Filhos, né? Nós somos em 7, né? E 6 tem um nos Estados Unidos. Então, no mínimo, são 7, 8 garrafas naquela noite ali. Pô, eu vou lembrar. Imagina eu pegar aquilo lá, fazer uma redação para cada uma, o que De que eu cada harmonizei, um. o que E que eu é não como harmonizei. o Mania de Vinho falou aí, né? É 3 dias para ler. É verdade. E outra, assim, quantas pessoas efetivamente vão ler aquilo, né? Então, acho que, assim, o legal do Vivino é que é isso. Tem para todos os gostos lá. Quando você vai pegar vinho, você vai achar um cara mais técnico, um cara como eu que hoje faço uma avaliação mais prática, enfim. Mas eu faço as avaliações muito mais pensando em quem está lendo hoje do que em mim, né? Não é para eu lembrar, é para dar uma dica para quem está tomando, né? E como a gente estava falando, a gente acabou voltando, mas estava falando das funcionalidades, né? O que eu mais uso hoje de funcionário do Vivino, sem dúvida, é a adega também virtual. Porque eu classifico, eu guardo assim, 100% dos meus vinhos estão lá, perfeitamente classificados, guardados como adegado, né? Porque eu não acho mais vinho aqui em casa, né?
Não tem como, eu não vou lembrar tudo que eu tenho aqui. Então eu acabo usando muito assim a adega virtual e os posts, né? Que acabo fazendo quase todo dia alguma coisinha. Mas sem dúvida a adega virtual é muito boa, você consegue colocar a quantidade de garrafa que você quer, você consegue, inclusive, quando você adega o vinho no Vivino, né? Você coloca na sua adega, coloca a data que você colocou. Então, você sabe há quanto tempo aquele vinho você está guardando ele, quanto tempo ele está dentro da tua adega. Você consegue classificar pelo último vinho que você colocou na adega, pela safra do vinho, pela nota média. Então, assim, eu uso muito essa classificação para escolher o que eu vou beber. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje em casa, eu quero abrir um vinho, mas, puxa, não quero abrir um vinho muito caro, alguma coisa, eu vou lá na classificação média, pego aqueles que não tem tanta pontuação, que eu sei que são mais baratos, vou lá, escolho um daqueles, ou ao contrário, puxa, hoje eu quero abrir um vinho super evoluído, então eu vou lá no ano do vinho, classifico pelo ano. Eu também já usei muito pela questão de estilo, né? Por exemplo, eu quero ver só os brancos, eu quero ver só os espumantes. Eu acho que também é interessante. Porque assim, a gente está falando, né, da sua adega, que é uma adega bem grande, mas tem, né? Às vezes a gente precisa controlar até, por exemplo, vou receber amigos aqui na minha casa. Então, o que é que eu já tenho para oferecer? O que é que eu preciso comprar para adicionar? Então, isso aí é bom que você vai dando uma filtrada no que você tem, que consegue se organizar também, né? Ó, o meu grande amigo Nilton, que também apresenta o podcast comigo, tem uma bela adega também. Nilton, aliás, um beijo para você, foi o cara que me ensinou a tomar vinho bom aí. Grande abraço. Ele fez um comentário bem legal que está aqui na minha anotação. Estou com uma cola aqui, viu, Beatriz? Vim preparado. Quer falar um pouquinho do... Assim, tem outros aplicativos e sites que você pode controlar sua adega, né? Então ele está falando aí do Cellar Tracker, né? O Cellar Tracker é um site que também você faz o mesmo tipo de controle do que você tem no Vivino, só que ele é diferente, assim. Eu não uso, já usei o Cellar Tracker pouco, não sou o melhor para falar do Cellar Tracker, mas ele tem assim um pouquinho mais de referência de nota, de pontuação de Robert Parker, de James Suckling, dos principais avaliadores de vinho. Então ele tem outras características, né? Ele consegue te falar um pouco mais da referência mais técnica daquele vinho. O Vivino é uma coisa mais prática para você estar ali dentro do aplicativo. Você já vai ver o vinho que você tem, você já vai ver a classificação, você classifica ele. A Cellar Tracker, eu não sei, sinceramente não sei o aplicativo de celular, mas o Vivino você tira a foto, tá lá. O Cellar Tracker, pelo menos no site, você tem que ir lá e catalogar o vinho, enfim. Tem também a adega do aplicativo do Robert Parker. Tá? Eu sou assinante do aplicativo. Você também consegue ter a sua Parker Cellar lá, você consegue colocar seus vinhos lá também. Mas eu, Fernando, sinceramente, estou muito contente com a do Vivino. Tá? Eu sou fã do Vivino, uso e não sinto falta de usar. Mas o pessoal da Confra do Filhos, eu sei que o Robertinho, que também é um grande amigo nosso, faz o podcast com a gente, usa o Cellar Tracker e gosta bastante, entendeu? O Nilton tá falando que tem um app aí. Nilton, depois você faz uma live com a Beatriz, você fala no Cellar Tracker. Tá convidado já para fazer. Aí, Nilton, pronto. Já arrumei mais uma live pra gente aí. Eles vão botar para conhecer todos esses aplicativos. Eu que gosto de papel e caneta, vou ficar sabendo de tudo. Mas o papel e caneta é um problema quando você começa a ter muito vinho, né? Então, para ficar classificando aquilo é difícil. E outra coisa, Beatriz, tem uma funcionalidade no Vivino relativamente nova que ele permite hoje postar umas fotos, né? Você já utilizou? Não, eu não já vi, mas nunca postei. Pois é, às vezes eu posto lá as capas dos episódios do podcast, né? O pessoal vê, então. Mas tem muita gente que posta foto lá na mesa de confraria. Então, até isso daí hoje, ele está criando uma biblioteca assim. Se você quiser botar suas fotos de confraria, tem gente que não gosta muito de expor em rede social, que é o meu caso, assim. Mas lá no Vivino você consegue postar essas fotos também. Antigamente você não tinha isso, né? Você não conseguia postar. O Igor colocou aqui também que ele é do tempo que era preciso pagar para usar a funcionalidade da adega. Isso é verdade. E agora já foi liberado. Isso é verdade, bem lembrado. O Igor é das antigas, gostei, da época dos vivineiros raiz. Ele falou aqui que ele é de 2015. Pois é mais ou menos essa época aí, um pouquinho antes que comecei a usar. E realmente era pago, tá? E
Eu acho que cheguei a pagar isso daí. O Nilton pagava também, lá da Confra do Filho, se eu não me engano. Eu paguei um ano. Era baratinho, tá? Mas pagava porque... Beatriz? Voltei? Eu voltei? Eu Não voltei. sei. Alguém caiu aqui. Voltei. Então, tá me ouvindo agora? Beatriz? Beatriz? Oh, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te Ah, ouvindo. então tá bom. Então estamos de Tá. volta. Então, voltamos, voltamos. Voltamos. Então, como eu estava dizendo, assim, pessoal, antigamente tinha que pagar mesmo, era um valor baratinho, mas eu lembro que eu paguei, acho que eu cheguei a pagar um ano, porque eu queria ter algum lugar para classificar e não queria usar o papel e canetinha, que você adora, e acabei usando lá, mas valia a pena, era bom, era bom. E depois, realmente, de uma hora para outra, ficou free, e, graças a Deus, está lá free até hoje, né? Então, hoje você usa tudo praticamente do Vivino sem ter que pagar nada, né? Então eu nem sei se tem opção paga. Que eu acho que o lance deles agora é marketplace, né? Eu ia falar isso, né? Agora, como eles fazem vendas também, eu acho que eles não acabaram que estão ganhando nisso, né? Não tem mais essa questão de precisar, né? Ter um a mais no aplicativo. Pois é. Ó, o que que o Marcel tá falando? Ah, a minha adega, que ele reconhece o código de barras do vinho atrás. O Marcel, o Marcel é um ouvinte nosso muito assíduo, já participou até de gravação. Um abraço, Marcel. Fez um Ah, o comentário bem. Marcel mandou uma pergunta, né? Ah, ele Eu, manda. eu cheguei a te mandar aqui a pergunta que ele fez, que eu falei que eu não tinha entendido. Ele faz perguntas que às vezes a gente não entende também, mas a gente gosta dele, mesmo assim. Então, ele falou um negócio legal. Tem uma funcionalidade no Vivino que você consegue tirar foto do cardápio e ele pega aquele nome lá e te traz a funcionalidade. Eu confesso que isso daí eu nunca usei. Esse eu Até também porque não usei, não. dificilmente eu compro vinho em restaurante. Mas tem, tá? Quando você vai escolher a foto lá, tem um logotipozinho que você escolhe o cardápio ou o vinho. E você consegue tirar foto ali da carta de vinho e ele te traz alguma coisa do que tem lá. Então, O que eu já Marcelo, explica vi, melhor. Né? Marcel, fale um pouco mais sobre isso. Eu já vi alguns mercados usando, supermercados, né, usando em suas prateleiras o QR Code. Aí coloca lá o nome do vinho, a marquinha do vinho embaixo e um QR Code, Sim. né? Que seria para você ter acesso àquilo ali sem precisar pegar no rótulo e tal. Não sei se até por conta de não manusear o vinho, né? Mas eu Aham. já vi em alguns mercados isso. E deve ser também uma ação deles, né? De disponibilizar esse QR Code, até porque vem com o logo deles, vem organizadinho, então pode ser também uma ação, né, do próprio Vivino, né? Sim, sim, tem essas coisas aí também. E lá você também tem das funcionalidades dele, você tem a rede social, né, onde você adiciona seus amigos, os campos principais, né, e você consegue olhar a timeline, igual do Instagram, o que todo mundo postou de vinho. Depois você tem uma que é a loja, você clica na loja e aí você começa a colocar o filtro daquele vinho que você quer por loja, ele te dá umas sugestões pelo gosto, né, então um algoritmo legal que ele te oferece um pouquinho com base naquilo que você mais classifica. Mais ou menos como todo bom site hoje. Então, sei lá, Eu percebi hoje também que eu é, tava. Esses que eu fotografei para colocar, né? Que eu ia abrir hoje, eles não estavam ainda na minha adega. E aí, quando eu fui fotografando, aparecia a porcentagem similar ao meu gosto. Então, tinha lá o vinho, cada um. Inclusive, esse foi um dos que era menos próximo do meu gosto. E eu gostei é, bastante do vinho. tem um monte de gente lá sentada numa sala pensando em fazer como é que a gente gasta mais dinheiro, né, Beatriz? Então, Verdade, às vezes eles verdade. conseguem, né? Às vezes eles têm sucesso. Mas tem essa funcionalidade lá. E deixa eu ver, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma. As classificações. Aí tem, claro, você consegue ver as suas próprias classificações, do mesmo jeito que você filtra a adega. Você consegue filtrar tudo que você já tomou, que é outra coisa que eu uso bastante, viu, Beatriz? Eu não sei você, mas eu não gosto muito de repetir vinho. Eu também não Tá? gosto, não. Quando é um vinho bom, claro, tem vinhos que eu tenho caixa, ou poucos aqui, ou duplas, mas tem tanto vinho no mundo para tomar ainda, né? Eu me sinto Verdade. tão longe de falar, é isso aqui que eu quero tomar agora. Tem tantos, né? Que eu não gosto de repetir. E como é que eu faço para saber se eu já tomei? Adivinha? Vai lá no Vivendo. Vou lá nas minhas classificações, vou lá, escrevo Mas o nome. foi mais ou menos isso que eu estava te explicando, né? Que eu tinha essa dificuldade com o nome.
Então, quando eu comecei a estudar, que aí você começa a beber da aula, né? E você vai fazendo degustação, e aí é aquela coisa, né? Você degusta 10, 12 vinhos no dia, e eu conseguia ver os rótulos e dizer, eu bebi esse vinho, mas eu não lembrava do nome. Então, até eu trabalhar aí essa dificuldade minha, né, de atenção, de lembrar o nome, o vinho me ajudou muito, me ajudou bastante. Foi O Mané muito de bom. Vinho tá perguntando se eu já tomei, se eu já repeti Romanée Conti igual o Robertinho. Não, não repeti, o Pedrinho. Para repetir, eu tenho que tomar a primeira vez, né? Então, nem o primeiro eu tomei ainda desses, né? Robertinho é que é o rei do Romanée Conti. Agora, Também é. Beatriz, eu tô vendo aí, o pessoal tá falando muito da adega, né? Mas tem bastante rolha aí atrás também, hein? Então, isso aqui é uma. Eu tinha 3 quadrinhos de rolha, daqueles padrões, padrãozinho, né? E aí, de Aham. repente, eles encheram rápido demais. Então, eu Pois é. resolvi fazer uma parede. Aí, eu tenho uma parede de rolhas atrás de mim. Mas dá, Isso aqui dá é a para pôr parede. rolha, dá para pôr até lá A em parede. cima? Vai até lá em cima. É a parede da Pois minha casa aqui. vai ter que beber bastante, hein? É. Porque não Ah, mas tá parece, né? subindo. Mas tá subindo rapidinho, viu? É, Tá mas, ó, subindo você sabe direitinho. que não parece, mas quando você vai contar essa quantidade de rolha, aí sempre é muito mais do que parece. Então tem muito espaço aí, vai, fica Eu tranquilo. tenho, e não estão todas aqui, porque tem um lugar especial das rolhas escritas. Então, as rolhas que têm data especial, elas estão guardadas em outro lugar. Sim. Tem um comentário grande aí, o que que é? Ah, que legal que ele tá falando. Quem é que tá falando? Deixa eu ver aqui. Eu, Igor. Ó, putz, ele falou uma coisa que eu também concordo aqui, ó. Uma coisa legal do Vivino é avaliar a mudança do meu paladar com o tempo. Um vinho que eu curti no passado, perceber que hoje o meu gosto mudou. Putz, Igor, você matou a pau, cara. Isso aí é a coisa que mais acontece. Pô, eu fui olhar o vinho que foi meu primeiro post, né? Eu dei 2 estrelas, foi o meu primeiro post. É um vinho até conhecido aí de mercado, mas realmente, assim, se você pegar lá atrás, e é um pouco assim também acompanha, acho que um pouco da nossa evolução profissional, você acaba, né, quem tem essa dádiva de poder melhorar na carreira, na vida, lógico que vai tomando vinhos melhores, vai melhorando, né? Mas realmente, assim, o começo do meu vivino você só acha vinho chileno, que é como todo mundo no Brasil começa. Acho Sim, que hoje sim. menos, né, Beatriz? Mas assim, os vinhos chilenos 90, 2000 para frente era o que você mais tinha aqui nos mercados. Então acho que todo mundo que começou aqui, tomar vinho aqui, tem muito mais vinho chileno. E hoje você, claro, evolui o seu gosto, né? E ainda tem uma questão, né? Que acaba que são vinhos. Eu acho que o Chile tem duas questões. Brasileiro tem preconceito com blend, né? Então, assim, eu particularmente acho que os vinhos de Portugal chegam no Brasil com um custo-benefício bacana, que vale a pena. Perfeito. Mas o Concordamos. brasileiro tem preconceito com blend. E aí vem uma coisa, uma opinião pessoal, Portugal tem uns nomes diferentes, né? Sim. Então, assim, não é o que a gente está acostumado, né? Você chega no mercado, tem vários Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Malbec, aí daqui a pouco você pega um vinho, tem Touriga Nacional, Tinta Roriz, sabe? Quintocão. É, Vinhão. Aí, então, assim, a pessoa olha e fala, não tem muita familiaridade com aquilo, acaba deixando de lado. Sim. Então, o que acontece? Ele ganha por não ser blend e ele ganha pelo valor. Então, ele tem dois pontos que, para quem está iniciando, para quem tem medo realmente de investir, né? Medo ou realmente não tem possibilidade de investir um valor alto, então prefere ficar no lugar comum ali. Bebi um Merlot, gostei do Merlot, vou beber todos os Merlot chilenos que eu achar no mercado. É mais É, ou menos é, isso. isso é um tema, claro, foge um pouco do assunto Vivino, mas tá, tem tudo a ver porque, assim, é mais aquela história do critério de escolha, né? Então a pessoa acaba sempre indo naquilo que ela tem mais conforto. E é nessa hora que o Vivino pode auxiliar, porque a pessoa não sabe o que tem, qual é a característica de um vinho Touriga nacional, né? Você pegou, por acaso, uma uva que nós acabamos de soltar um episódio com um produtor de vinho do Douro. Nosso último Eu vi, episódio é com o Alves de Souza, né? Que eu vi. faz aqui o Muito bom. Abandonado. Você sabe que é um ícone lá da região do Douro. E o Robertinho, nosso querido Robertinho lá do podcast, vou parafraseá-lo aqui. Eu sacaneei ele, que ele já falou umas 1000 vezes isso aí.
mas ele brinca, né? Que o próprio Alves de Souza falou para ele na Feira de Vinhos Portugueses que a Touriga Nacional é igual o Robert De Niro. Ela pode fazer um papel coadjuvante, mas você sempre sabe que ela tá lá, que ela é muito marcante. Só que assim, quantos Touriga Nacional a pessoa consegue tomar indo no supermercado onde tem dezenas e dezenas de Carmenère, Cabernet, etc. Poucos, né? Então o que ela faz? Ela vai lá no Vivino, vê as notas, vê o que o pessoal fala, vai descobrir que é um vinho encorpado, que é um vinho que tem sua característica, um vinho mais potente, que talvez é uma comida um pouco mais pesada. Então, aí que eu acho que é legal do Vivino, que ele também te dá essa opção de escolha pela característica de vinhos que você não conhece. Porque aquilo que você conhece, conhece, mas como é que você vai comprar lá um vinho que você nunca tomou e vai ter alguma noção? Ou você vai entrar no Google e vai começar a googar, entrar numa avaliação de um crítico, ou numa matéria de uma revista, da revista Dega, por exemplo, que nós temos aqui e tal. Ou você vai lá e vê o que os usuários estão falando do vinho, né? Então, acho que essa que é a mágica do Vivino. O Beatriz, o Marcel mandou aí uma outra que eu li agora há pouco. Ele perguntou se tem algum app para brigar com o Vivino hoje. Eu vi essa pergunta. Sinceramente, eu não acho. Acho que não tem nada perto. Acho que essa mecânica da foto do Vivino é um negócio inacreditável. Assim, sinceramente, talvez se o Vivino fosse um aplicativo onde você tivesse que ir lá, escrever o nome do seu vinho e catalogar, talvez eu nem estaria usando mais hoje. Verdade. Porque Verdade. eu acho que o grande barato dele é essa velocidade que você consegue catalogar o vinho, né, Beatriz? Eu acho assim, a foto do Vivino é o grande motivo da gente usar, e a foto do Vivino também é o grande problema, né? Porque é como você falou, como você citou seu irmão no início, é uma pessoa que vai lá, tira foto e nem sempre edita, né? E pesquisando, como eu te falei, né? Eu estava dando uma olhada nesses vinhos que eu estava pretendendo abrir hoje, e um deles é um grego. E eu achei um vinho completamente nada a ver no meio da descrição dele, né? Eu fui lá olhando foto por foto, e porque realmente é um vinho que eu não conheço a uva. A primeira vez que eu iria abrir ele, eu fui pesquisar até para se eu fosse abrir ele, né, ia falar sobre ele aqui. E eu achei muitas descrições erradas, entendeu? Erradas no sentido de safra errada, rótulo errado, né? E é uma uva que tem um nome diferente, né? Então, às vezes o aplicativo errou ali e a pessoa simplesmente não quis ajustar, né? Então, não dá para ser totalmente fiel, né, à foto. Não. É você saber que a foto é a melhor funcionalidade do Vivino é a foto, mas você é o melhor usuário do Vivino, então você tem que ir lá e ajustar a sua foto. Exato, exato. E outra coisa que também que o Vivino mudou recentemente, que acho que ajuda nessa classificação, antes você só conseguia dar nota de meio e meio ponto, né? Você dava meio, um e meio, dois e assim por diante até os 5. Hoje, ele, graças a Deus, permite você ter a nota fracionada nas 10 décimos possíveis em cada nota, né? E é até engraçado, porque se você olhar os posts que eu fazia antes, o pessoal até brinca, né? Existe a classificação Robert Parker, a James Suckling, que é o RP, o JS tinha o FB. Porque todo vinho eu punha lá. Como eu não queria dar nota da metade, tinha vinho que eu achava que ele não era 4,5 e ele não era 4. Para mim, eu hoje, com tantas classificações e tanta litragem, eu consigo perceber 0,1 de diferença de qualidade de um vinho para o outro, dentro de um critério desse aí de 0 a 5. Eu consigo, memória, né? Como você tem memória do rótulo, eu tenho memória do meu gosto. Eu sei quando que um vinho, para mim, é uma certa pontuação e outro não é. Destravou. Voltou. Tá escutando? Ok. Então aí eu sempre punha lá, sei lá, FB 3,8. Aquilo era uma classificação minha que eu não seguia do Vivino, né? E eu sempre arredondava, passou de 8 para cima e o 7 para baixo, né? Então eu sempre usei esse critério. A mesma coisa, o 3 eu punha para cima e o 2 eu punha para baixo. Depois, agora mataram o FB, não existe mais. Eu vou lá e classifico direitinho dentro da bolinha lá, que é bem, bem bacana aquela bolinha, né? Isso daí é uma coisa que já podia estar lá há muito tempo. Eu acho que se tivesse isso daí há muito tempo, 90% dos vinhos iam ter outra classificação média hoje.
porque ele tira uma média entre meio e meio ali, né? Então tem muito vinho que fica ali na berlinda que a pessoa queria dar um 4,4, não queria dar um 4. E cada um usa o seu critério. Eu conheço É. gente que só dava 4,5 quando ele achava que o vinho batia no 4,5. Se ele achava que o vinho era 4,4, ele punha 4. E É. eu não, eu usava outro critério. Então isso eles corrigiram também. É uma coisa que ficou bem legal. E agora acho que a gente já está chegando a quase uma hora, né? Uhum. Vamos tentar compilar aqui as nossas informações. Basicamente, as funções positivas e as funções negativas do Vivino. Então, seria negativo, né? Seria não avaliar por nota, né? Não considerar a nota como uma verdade real, né? A questão do preço que a gente levantou. Que mais que você acha que a gente pode colocar assim, pontuar como negativo do Vivino? Eu acho que a questão dos preços, que é essa Preço, confusão dos nossa. preços, a essa confusão da falta de critério de classificação do pessoal negativo. Acho que um pouco da ostentação, dessa coisa que o pessoal usa foto de rótulo, né? O pessoal parar de ser Zé Mané e ficar fazendo uso dessa rede para querer se achar, né? Como todo Eu lugar. achei alguns. Eu vou aproveitar minha colinha aqui. Eu achei É, alguns termos engraçados. Um foi o fotógrafo de prateleira, que eu te falei. Fanático por ranking. Que mais eu vi outro também que foi que eu dei muita risada. eu falo que é o Zé do ranking, viu, Beatriz? Falar o Zé do ranking. E o que você falou também, o bebedor de vinho fechado. O bebedor de vinho fechado também é Bebedor de maravilhoso. vinho Isso fechado. aí. Deixa eu ver se eu também anotei mais alguma coisa aqui para falar. Dos países eu falei, da conta dos Estados Unidos. Acho que eu falei tudo assim da. Acho que os negativos são esses, Beatriz. De resto é só ponto positivo, né? Muito legal o É. aplicativo. Eu Então acho acho que que é você saber usar o aplicativo a seu favor, né? Você não pode confiar cegamente na opinião do coleguinha, né? Se você não conhece o coleguinha, né? Se não é alguém que você é, confie realmente no gosto. sim. Eu acho assim, Beatriz, também as pessoas, quem quiser tirar alguma dúvida, como é que a gente usa, manda pra gente. Pessoal, eu nem perguntei isso a vocês. Estou tão empolgada aqui falando, me perdoa. Mas me falem aí, vocês têm alguma dúvida, alguma funcionalidade que vocês acham que a gente não falou, que você conhece? O Digam aí, o que é Nilson que vocês. tá mandando essa pergunta, qual o país de origem do Vivino? Ele sabe a resposta, eu não lembro qual que é. Com certeza alguém vai falar Estados Unidos e não deve ser, porque eu conheço o Newton, se ele está mandando isso, é uma pegadinha. Então, Newton, manda aí, qual que é o país de origem do Vivino aí? Ô, Eu Beatriz, também não sei qual o país de origem. Alguém falou aqui que no Canadá, acho que foi o Danilo, falou que no Canadá ninguém usa vivino. Teve algum é, comentário que ninguém usa vivino. olha lá, mais É, perguntas. Ó, Dinamarca. Aí, Newton, boa. Dinamarca. Você E está ele vendo? perguntou também se pode cadastrar outras bebidas. Pode cadastrar outras bebidas? Tem. Olha, eu não vou falar de cerveja, mas eu lembro que a gente já viu algumas outras bebidas cadastradas. Tem licores, tem alguns licores que não são vinho, estão lá cadastrados, né? Tá. Tem algumas coisinhas assim. Mas eu lembro que alguém me comentou um tempo atrás que tinha um aplicativo parecido com o Vivino de cerveja. Tá? Eu não sei se existe, eu não bebo muitas cervejas diferentes. Né? No passado bebia, hoje não mais. Mas não sei. É... Ô, Beatriz, você tinha recebido algumas perguntas? Você chegou a falar sobre tudo ou não? Sim, sim. Só a do Marcel, que foi a que eu te enviei. Deixa eu abrir aqui para relembrar. Pode fazer ela, se você quiser eu respondo, não tem problema. Eu sei que tem que responder mesmo, porque ele me pegou nessa. Se você vai conseguir passar o Dalzotti e o É, Al Santos. então, o Falei Dalzoc, na certo? verdade, o Dalzoc Dalzotti. é um amigo nosso, é um usuário do Vivino. Aliás, eu o conheci também graças ao Vivino, é um amigo. Ele é um dos episódios da Confra do Filho, se eu não me engano, episódio 8, 9, 10, por ali. E ele, eu acho que é o cara que eu conheço, conhecer mesmo, assim, que mais classifica vinho
Se eu não me engano, ele está com mais de 11 mil classificações de vinho lá no Vivino. Eu tenho, por exemplo, 2.300 e pouca, tá? Que já é muito. Imagina um cara com 11 mil, ele classifica milhares, ele classifica feiras, etc. Faz de tudo. E por isso que ele está perguntando, ele está me sacaneando para ver se eu vou passar o Daldoc. Não, eu nunca vou passar. Acho que nem se eu ficar classificando vinho para sempre eu vou passar ele. É o E o Al Santos é a Dalzoc mesma e coisa. o Al Santos. Eu não conheço pessoalmente, mas é o mesmo caso. Assim. São pessoas que têm muitas classificações. Assim. 11 mil classificações assim, é um número muito grande. Assim, né? Mas não é essa a minha pretensão, não. Eu prefiro fazer minha live aqui com a Beatriz, falar um pouquinho do vinho, classificar. Tá Só que eu ótimo. tomo uma garrafa toda. Gostei bastante. Ô, Beatriz, e não sei se a gente está com tempo ainda, mas a gente podia falar um pouquinho agora dos nossos dia a dias, né, aqui do vinho. Sim, sim. Inclusive, né? Porque compra do filho. Essa eu quero saber. Essa é a pergunta, Beatriz. Tem muita gente que vai ver essa live, vai nos ouvir, que ouve os episódios, né? E engraçado que todo episódio, no final, essa pergunta chega. Por que que o nome é Confra do Filhos? E por que é Confra do Filhos e não dos Filhos, né? Então, assim, eu vou contar um pouquinho da nossa história rapidamente. Nós somos amigos do basquete. Nós jogamos basquete juntos. Categoria de base, todo mundo jogou. Ninguém virou jogador. Aí fomos fazer times aí de veterano, pré-veterano. Jogamos juntos no Clube Espéria aqui em São Paulo e em outros lugares. E nós descobrimos uma afinidade em comum, que era o vinho. Que não é usual, né? Dentro de um time de basquete, você descobrir que meia dúzia ali tomam vinho, adoram vinho. E nós montamos a confraria, se eu não me engano, em 2015. Tá? Se eu tiver errado aí, me corrijam, quem está aí ouvindo. Mas a Confra do Filhos existe desde 2015, né? O Newton tá colocando aí o Robertinho, estão brincando que o Robertinho tem 1,60 m de altura, né? Fala, pô, esse cara jogava basquete? Ele não jogava com a gente, mas ele joga basquete também, acredite se quiser, tá? Tem vídeos dele jogando com jogadores da NBA, inclusive, na Academia Competition, é verdade. Fiquei de postar isso aí, nunca postei até hoje, mas tem. E aí a gente resolveu criar a confraria. Quando chegou a pandemia, né, a confraria já tinha lá muitos anos, todo mês, aquela história, um tema, os amigos juntos, maravilhoso, né? Quando chegou a época da pandemia, Beatriz, começou aquela fase chata que a gente só estava se vendo pelo Zoom, né? E outros aplicativos. E, puxa, chegou no começo legal, né? Acho que aquilo matou um pouquinho das saudades, mas foi um período muito triste, né? Onde a gente não podia sair de casa, não podia ver os amigos. Mas as confrarias continuaram acontecendo, cada um na sua casa, etc. E aí teve muito podcast com esse negócio da pandemia. Criaram-se esses podcasts famosos que estão no ar, né? E aí eu comecei a ouvir alguns podcasts, eu comecei a gostar. E o Gastão também, que é um integrante da Confra do Filhos, ele já tinha dado eles estavam fazendo um podcast de basquete, que eu estava ouvindo, inclusive ele e o meu irmão, né? Que chama Racha do Filhos, inclusive, é parceiro do nosso podcast do vinho. E aí um belo dia a gente estava numa confraria virtual, falei, pô, a gente já está aqui. Por que a gente não grava essa confraria nossa, fala de algum tema e solta? Porque eu comecei a procurar podcast de vinho no Brasil e não achei nada parecido com uma confraria, o pessoal batendo papo. Era muito técnico. Hoje eu vou falar com o enólogo aqui, ele vai falar da dupla poda, do vinho de inverno, vou falar hoje sobre a insolação da vinha. Não tinha nada que eu queria ouvir, assim, uma história, um cara contando uma história de vinho, como se a gente estivesse batendo um papo aqui tomando vinho. E aí o pessoal na hora, todo mundo, pô, vamos fazer. Aí a gente gravou o primeiro episódio, falando um pouquinho da gente e tal. Depois, no segundo episódio, nós conseguimos trazer o Paulo Bonfá, que foi apresentador da MTV, e ele toma vinho com a gente em uma das outras confrarias que a gente tem. E aí isso aí abriu muitas portas, né? Porque você traz uma pessoa do meio da televisão, os caras falam, pô, são esses caras? Trouxeram aí o Paulo Bonfá. Até quem é muito jovem não conhece ele, mas quem já tem mais de 30 anos aí lembra dele da MTV e tal. E a partir dali a coisa foi fluindo, a gente foi entendendo o modelo de fazer o podcast, né? Então, quem ouve o nosso podcast, assim, o que a gente quer é passar a sensação que a pessoa está tomando vinho com a gente na mesa, entendeu? É como se a gente estivesse aqui, todo mundo com uma taça na mão. Passar essa sensação. Pois eu assim, parece que nós dois estamos na mesa juntos aqui, né, Beatriz? Então, a Confra do Filhos é isso. Então, a gente traduz isso
Claro que quando a gente tem um convidado, a gente faz um pouco mais uma entrevista, não tem como ficar só batendo papo falando do futebol, não tem que falar de vinho. Mas dentro daquilo, a gente traz um programa que tem uma sequência, mas a gente bate papo com os caras. E acho que isso está sendo o nosso diferencial, que é o único podcast que tem 5 apresentadores, vamos falar assim, né? Sou eu, o Newton, o Robertinho, o Gastão, o Pedrinho, nós 5. Tem mais 2 integrantes da Confra do Filhos que não apresentam, que é o Bruno e o Gabriel, que participam, né? E aí, nisso a coisa foi. Nós já estamos com 33 episódios hoje. Fazemos isso no amor, não somos profissionais, ninguém ali do vinho. Talvez o Pedrinho tenha um pouquinho mais o pezinho no mundo do vinho. E a gente já trouxe nomes aí do mundo do vinho gigantes, como Jorge Luque, como agora tivemos uma gravação com o Alves de Souza, que teve lá, com o Christian Burgos, da revista Dega, o goleiro Tafarel, que tem uma importadora lá no Rio Grande do Sul, Quinta do Crasto, de Portugal, Santiago Achaval, que fez o Achaval Ferreira, argentino. Se você entrar lá, tem muita gente grande do mundo do vinho. E a gente está dando espaço para essas pessoas falarem e está se divertindo muito, Beatriz. E que é o nosso maior ganho com esse podcast. A gente se diverte, conhece gente legal e para nós está sendo muito bacana fazer. Legal, eu gosto bastante de ouvir o podcast de vocês. E me conta mais do seu também, como é que estão as coisas aí no Rio? Rapidinho, deixa eu só te pedir para responder essa pergunta aqui, porque eu tenho que mandar um beijo pro meu afilhado, né? Porque a primeira mensagem foi essa, que meu afilhado tá mandando um beijo para mim, e a segunda é do pai dele. Então, seria útil ter no Vivino uma seleção regional em termos de preços ou avaliações? O que você acha? Regional? Mas você consegue filtrar regional também. Mas é isso, Tutu? Eu não sei se... Vamos lá. Se ele está falando de uma seleção regional, assim, por exemplo, eu quero entrar lá e achar vinhos de uma região. Você consegue filtrar por região ou por uva. Então, por exemplo, quando você classifica na busca, você consegue filtrar Bordeaux, margem direita, uma região, por exemplo, Margaux. Você consegue pegar vinhos só daquela região e procurar o vinho que você quer. Agora, se o Vivino te ofereceria, por exemplo, compre vinhos da região de Margaux, ele também oferece, porque pelo gosto, por exemplo, para mim ele sempre oferece vinho da Rioja, vinho de Bordeaux, que são alguns vinhos que eu mais classifico. Ele já tem. Então, não sei se eu respondi a pergunta dele, mas você consegue no Vivino, de um jeito ou de outro, achar vinhos por região. Tá? Por exemplo, na Argentina ele não tem essa divisão. Ele não fala assim, Vale do Uco, com, sei lá, com Gualatari, com alguma... Não, mas em Bordeaux você consegue classificar várias regiões. Não é 100%, mas você consegue. Aí ele vai me dizer aí, ele vai dizer pra gente, né, se você respondeu ou Sim. se era outra coisa. Qualquer coisa depois eu te mando a pergunta, tá? Não tem problema. Que é meu compadre. Respondeu. Aí. Obrigada. Então, os meus 2 compadres estão assistindo a live e estão pedindo beijos para os meus afilhados. Então, beijo para Cauã e beijo para Liz. E o Nilton, beijo. De família. Beijo para os seus afilhados também. Um abraço para os compadres aí, para todo mundo. É coisa de família. O Nilton tá mandando aqui, ó. Beatriz, ele tá falando que eu falei, não respondi o motivo do nome Confra do Filhos, né? Mas eu não posso contar, Beatriz. Porque no estatuto da Confra do Filhos tem que estar todos os integrantes no dia para contar esse segredo e a gente já está enrolando há 33 episódios e nunca contou. Então, eu não posso contar sozinho hoje, desculpa, pessoal. A única coisa que eu posso dizer é que o Filhos era o nome do nosso time de basquete, porque a gente ficava se chamando de filho, vem aqui, aí pegou e ficou o nome. Daí veio a Confra do Filho. Mas o porquê do filho tem um motivo que um dia provavelmente contaremos ou não. Estamos aguardando. Quando você for contar, você anuncia, tá? Que eu vou vir aqui falar pro pessoal também. A gente vai fazer ao vivo na CNN esse anúncio. Gostei. Jogando em cima. Então, falando de mim, eu tenho uma outra formação também, né? Eu sou advogada e eu me mudei pro Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Niterói, mas eu sou baiana, de Feira de Santana. Morava em Salvador já há um tempinho, mas sou do interior da Bahia. E aí eu me mudei para o Rio e gostava muito de vinho, né?
E em Salvador eu não tinha tanta oportunidade de estudar, né, estudar em escolas mesmo, né? Era muito workshop, cursos pequenos, degustações guiadas e tal, mas curso mesmo não tinha tanta oferta, né? E aí quando eu me mudei para cá, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso, que foi o de sommelier pelo Senac. Aham. Eu escolhi ele, foi uma coisa assim, não tinha pretensão nenhuma, né, de trabalhar na área. Eu escolhi porque era aqui em Niterói, era perto de casa. Você E chegou a aí, conhecer o Pedro Cardoso ou não? não, É, porque o Pedro é um entrevistado do nosso podcast, ele foi formador de sommelier do Senac anos, mas eu acho que ele eu, ficava aqui em estu, São Paulo. eu estudei com a Miriam Guiar, Ah, não sei não se você conheço. conhece. Mas com certeza ela conhece o Pedro. Com certeza. Aí eu fiz esse primeiro curso, né, sem muita pretensão e, assim, queria aprender realmente. Fiz por gostar de estudar. E aí eu concluí o curso no final de 2019 e 2020, março de 2020, veio a pandemia. A partir daí todo mundo sabe a história, né? E com essa coisa das restrições, né? Abriram vários cursos online, então eu consegui estudar muita coisa, né? Consegui aproveitar o meu tempo, estudar bastante coisa. Uhum. Consegui estudar fazendo parte em casa, né? Parte online, e só ir lá fazer a degustação, fazer a prova. Então isso facilitou para eu fazer outros cursos. E, então hoje eu sou formada em sommelier eu sou pela WST, pelo Senac, pelo ISG. Então eu esqueço. É muita coisa, né? É, É muita formação. eu falo que eu sou sommelier de curso de sommelier. Eu estou experimentando os cursos de sommelier. Se você fosse que nem Então, eu, você não teria nenhuma formação, era mais fácil de lembrar, entendeu? então assim, eu estudei, fiz esses cursos. E hoje eu ainda não migrei completamente para a área do vinho, né? Hoje eu me divido na vida dupla, como eu falo. Ainda sou advogada de dia, sommelier de noite. Mas eu tenho parceria com a loja aqui em Niterói, a Beba Mais Vinho, que estava aqui assistindo a gente também, o Danilo, que é o sommelier da loja, que é o outro sommelier da loja. E tenho parceria com eles aqui em Niterói. E trabalho também com alguns eventos grandes e eventos pequenos também, de consultoria, assim, quem precisa fazer um evento com sommelier. Eu quero uma sommelier no meu aniversário, quero fazer uma degustação guiada, alguma coisa assim. Eu trabalho com essa parte também, né? Que legal, hein? Eu faço ainda pequeno, né? Porque eu preciso conciliar os dois, mas a proposta é crescer e, quem sabe, abandonar a OAB. Tomara. E se quem quiser comprar um vinho da Beatriz, como é que faz? Então, no meu perfil, né, tem um link lá que você fala diretamente comigo. Tem dois links, na verdade. Tem o do WhatsApp e tem o portfólio da loja, né? Então, você pode entrar lá no portfólio, escolher o vinho que você quiser e falar comigo. Pelo site da loja você já fala diretamente comigo ou pelo WhatsApp. Os dois eu atendo lá. Legal, legal. Quem quiser comprar um vinho meu também, tá tudo à venda, viu? É só fazer oferta. Então, Fernando, foi um prazer estar contigo nesse bate-papo. Foi muito gostoso. Conheci um monte de gente aí da confraria, né? Já espero a confraria para saber por que confraria compra do Filhos, né? E também teve bastante gente aí, muitos amigos, né? Meus compadres apareceram aí. E foi muito bom. Eu gostei bastante da conversa. Espero que a gente faça outras, que a gente pense em outros temas, Sim. né? O Vivino, eu acho que o Vivino ainda vai criar algumas confusões, né? Ainda vai criar algumas dúvidas, mas o que eu posso passar para vocês, se eu puder deixar uma frase só, saibam usar, sabe? Saibam usar, confiem no que vocês estão escrevendo, confiem nos seus amigos, né? E é isso aí, não fica só preso à nota nem preço, não. E o É. JP tá pedindo aí pra te trazer, ó. JP, abraço pra você, cara. JP tá sempre em São Paulo aqui, eu não consigo pegar a confraria com ele, tem uns amigos em comum. Agradecer a Camila também, que tá aí, é um ouvinte nossa, que é bem bacana, sempre troco ideia com ela. Nilton, ó, tá aí até agora, esse é parceiro mesmo. Aí, Todo ele quer mundo. marcar uma confraria aqui, ó.
Pois é. Gostei da ideia. Você sabe que a Confra do Filhos esteve toda aí no Rio de Janeiro mês passado. Foi, você me falou. Pois é, o nosso querido amigo Gastão, que é o nosso editor e confrade, grande amigo Felipe Gastão, ele casou aí no Rio. E aí nós fomos todos aí para o Rio, fizemos uma Confra do Filhos aí no Rio, mas durou pouco, né? E ainda voltei com uma Covid de presente aí do casamento. Verdade. Mas foi legal, valeu a pena, viu? Vamos combinar então de fazer um aqui em Niterói. Vamos sim, vamos sim. Se Deus quiser, e ó, o que você acha, Beatriz? Vou dar uma ideia, já que você teve a ideia do Vivino, de fazer essa live, o que você acha de você em breve soltar uma caixinha, perguntar o que o pessoal quer ver uma live nossa? E aí eu trago mais pessoas aqui da Confra do Filhos, a gente faz com mais pessoas e faz um bate-papo. O que você acha dessa ideia? Gostei, gostei. Você pensa numa pro Amanhã, mês que vem. pode deixar. Amanhã a gente já vai levantar aí essa ideia e eu quero ver o que esse pessoal quer ver por aqui. A voz do povo, a voz de Deus. É isso aí. Combinado, Obrigado, então. Beatriz. Então a nossa próxima live já está marcada, só falta o dia, a hora e o tema, mas já está Só marcada. falta isso. Mas obrigado por Tá ter me bom. convidado, foi muito gostoso e Foi um assim, espero que o pessoal prazer. tenha gostado. Foi um prazer. Muito obrigada também. Você ensinou muito pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante, né? Com que as pontuações que você trouxe sobre o Vivino. Inclusive eu aprendi bastante, né? Coisas que eu não tinha noção dessa funcionalidade. Vou começar a usar mais. E é isso aí. Obrigado. Prazer. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Muito obrigada. E estejam na próxima live, porque vai ter mais. Obrigado. E claro, tem que pedir para o pessoal ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts. É isso, Nosso verdade. link para ouvir o podcast está lá no nosso Linktree, lá no Instagram ou no Facebook. Mas se você for no Facebook, se você for no Spotify, escrever Confra do Filhos, vai aparecer o podcast lá. Eu fui direto no Spotify, escrevi e já foi direto lá. Aí, convido todo mundo a ouvir. Se gostar, ótimo. Se não gostar, reclama que a gente melhora. Tá bom? Então é isso. Um beijo a todos. Beijo, Tchau, tchau. obrigado. Tchau.